você. Espero encontrá-lo em paz com Deus, em paz com você mesmo, porque nós só temos a verdadeira paz conosco, com os outros, conseguimos nos relacionar de forma correta, verdadeira, com tudo ao nosso redor, quando nós estamos em paz com Deus, que nos reconcilia com Ele mesmo. Eu espero que através desse culto online, a sua vida, a vida da sua família, sejam grandemente abençoados pelos louvores, pelas orações e principalmente pela mensagem da Palavra de Deus. Que você possa ser edificado, que você possa aprender um pouco mais sobre o que Deus revela na sua Palavra para nós, para a humanidade, especialmente num momento de incertezas, num momento em que nós vivemos aí de pandemia mundial, onde eu e você, os demais, estamos enfrentando a mesma coisa. Então, que você possa encontrar pelo menos um pouco de orientação para a sua vida através da mensagem. Acompanhe conosco esse culto, seja grandemente abençoado. Eu quero aproveitar esse momento também para agradecer a todos que têm contribuído financeiramente com seus dízimos da nossa comunidade local. Quero agradecer a cada um que tem sustentado o trabalho, tem honrado o seu compromisso com o reino de Deus para que haja a expansão dele aqui na terra. Isso é a vida de cada um. Um grande abraço. Senhor, iniciamos mais esse momento na Tua presença, pedindo que o Senhor esteja nos acompanhando sempre, Deus, em nossa vida, nos sustentando, tendo graça, misericórdia, amor por nós. Obrigado, Senhor, porque através de Jesus, o Senhor nos salvou, o Senhor tem estado presente em nossa vida e também obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado pela Tua Palavra como cumprirmos, Deus, o Teu propósito para a nossa vida, a Tua vocação, o Teu chamado como discípulos e discípulas de Jesus, e o Senhor tem nos capacitado a isso. Eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, a vida da família de cada um que nos assiste. Também, Deus, que através do Teu povo, a igreja, o Teu nome seja honrado aqui na terra. Que o Senhor seja, Deus, adorado de fato através dessa transmissão online, através desse culto online, que nós possamos, Deus, fazer o Teu nome conhecido entre todas as nações. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Casa do Pai, o meu lugar de abrigo, casa de paz, onde eu me sinto querido, casa do pão, onde a partilha entrega, casa do eu sou. Vem te adorar em tua casa, eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão, aquecer meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Casa de luz, onde sou desafiado, casa da cruz, onde o pecado é lavado, casa da voz, que alimenta minha alma, casa do eu sou. Vim te adorar em tua casa,
esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu vim me entregar a ti, e esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu amo estar contigo, tu tens me sustentado, tu és o meu abrigo, em ti encontro amparo. Agora eu te adoro, o coração eu abro diante de ti. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Tua face eu quero ver, ouvir tua voz, meu Senhor. Eu preciso te encontrar e o teu toque sentir. Só tu, Jesus, tens palavras de vida e paz ao meu ser. Só tu, Jesus, tens os planos perfeitos e um futuro certo pra mim. Tua graça quero sentir, poder contemplar o teu rosto, te adorar e tudo entregar em gratidão e louvor. Só tu, Jesus, tens palavras de vida e paz ao meu ser. Só tu, Jesus, tens os planos perfeitos e o futuro certo pra mim. Muitos resolveriam negócios, outros tentariam a vida em outro lugar. Talvez outros estavam apenas a passeio por causa da grande novidade e tecnologia da época em viagens desse tipo. Porém, na noite gelada de 14 de abril de 1912, todos esses planos tiveram seu fim. De forma trágica, quando o RMS Titanic colidiu com um iceberg e afundou. Negócios não foram concluídos, parentes não mais se viram, oportunidades de emprego foram perdidas e documentos não foram assinados. Assim são os planos humanos. Pode ser que aconteçam, pode ser que não. Eu e você provavelmente planejamos muitas coisas para esse ano, mas quantos planos nem conseguiram sair do papel e outros tiveram seus rumos mudados completamente por conta das circunstâncias atuais? Projetos, planos, ideias, quem é que não os faz ou tem?
Praticamente planejamos tudo o que pensamos para as nossas vidas e para a vida dos nossos. Geralmente nossos planejamentos sempre têm o objetivo de nos beneficiar, pois ninguém, pelo menos em sã consciência, planeja o seu próprio fracasso. O planejar faz parte de nossas vidas. No entanto, precisamos ter a consciência de que nem sempre as coisas sairão da forma como pensamos, ou talvez o que planejamos será feito de maneiras muito diferentes daquelas que pensamos que deveriam ser feitas para que as coisas acontecessem. Ter essa consciência sábia sobre a vida e nossos planos tira de nós a audaciosa ideia de achar que somos donos de nós mesmos, que temos nossas próprias regras para nós e de acharmos que somos nossos próprios deuses. Afinal, não sabemos o que acontecerá conosco nos próximos 5 minutos. Quem dirá sabermos sobre toda a nossa existência? E ter essa consciência também nos faz entender que não somos nós que controlamos a história. Afinal, eu e você somos limitados. Por ora, somos temporais. Não somos soberanos, nem absolutos. Somos, conforme a Bíblia nos define, pó. Então, isso significa que nada adianta planejar alguma coisa ou querer ver o bem da minha família? Significa que eu tenho que viver pela filosofia do deixa a vida me levar, vida leva eu? Cruzar os braços e não fazer mais nada? Afinal, do que adianta planejar, né? Não, não é isso que significa. Mas sim pensar corretamente e de forma sábia e bíblica, planejar a vida de acordo com o que Deus quer para nós. Nem tudo será um mar de rosas, talvez quase nada nessa vida, porém se tivermos um entendimento sobre a vida da perspectiva de Deus, será mais fácil compreendermos as coisas ao nosso redor e como elas têm andado. Eu gostaria de convidar você a ler comigo o texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O texto diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu vou ler mais uma vez. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Atribui-se a autoria do livro de Provérbios a Salomão, visto ele ter escrito a maioria dos provérbios e também pela sua inigualável sabedoria. Salomão foi um rei, diz a Bíblia, o mais sábio que já existiu. Salomão, nesses escritos, de acordo com a sua educação israelita, que entendia o ser humano como um todo, ele abrangeu praticamente todas as áreas da vida humana. Encontramos nesse livro provérbios que falam sobre relacionamentos, provérbios que falam sobre a mocidade, a juventude, sobre negócios e demais áreas. Salomão abrangeu muitas áreas da vida humana, quem sabe todas. Um tema que é recorrente, que a gente percebe no livro de Provérbios, é o contraste que Salomão faz entre a vida de uma pessoa que teme a Deus, chamada de justo no livro, e uma pessoa que não teme a Deus e não se sujeita a Deus, chamada no livro de ímpio. Nesse contraste, o livro sempre aponta para as consequências que estes dois personagens, o justo e o ímpio, terão em suas vidas. Logo, inferimos do livro que aqueles que andam com Deus terão a orientação dele mesmo para poderem passar pela vida com sabedoria e obediência à vontade de Deus. Isso não isenta aquele que anda com Deus de sofrer, ter amarguras, passar por dificuldades ou até mesmo de ter os seus próprios planos frustrados. Mas a pessoa que anda com Deus e obedece a sua palavra, aprenderá e assim agirá, colocando todos os seus planos de vida nas mãos de Deus em tudo o que pensar e fizer. O justo sempre planejará e agirá de acordo com aquilo que Deus requer dele, em obediência e submissão à vontade de Deus. O justo tem a consciência, pois isso está revelado na Bíblia, de que não tem nada de bom em si mesmo para oferecer a Deus. Afinal, para ser chamado de justo por Deus, o próprio Deus teve de torná-lo seu filho ou filha,
a fim de que pudesse ser chamado justo. Esse entendimento norteará a vida do justo, dessa pessoa que teme a Deus e anda com Deus, em que ele deverá planejar tudo e viver tudo para a glória de Deus. O texto de Provérbios 16:1, que é o nosso texto base, da nossa mensagem, é um texto que revela 2 ensinamentos bíblicos. A Bíblia ensina que o ser humano é responsável diante de Deus e de seu próximo por todas as suas ações. É o que chamamos de responsabilidade humana. E a Bíblia também ensina que Deus é soberano e que ele tem o controle de tudo. O que existe e acontece, ou seja, até mesmo as maiores tragédias humanas, estão sob o domínio e controle de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus é o autor do mal. A esse ensino bíblico de que Deus é soberano, ele controla tudo, do maior evento que aconteça na face da Terra e no universo até o menor, nós chamamos isso de soberania divina. Logo, o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, mostra que o ser humano, sim, veja que o texto diz justamente isso, o ser humano pode fazer planos. E em momento algum nós lemos que fazer planos é errado. Pelo contrário, o texto diz que é possível planejar. Mas o texto continua afirmando que mesmo que nós façamos planos, quem tem a última palavra sobre eles é Deus. Então, a pessoa que anda e obedece a Deus entenderá que a sua vida não está sendo regida pela sorte ou pelo azar, pelo acaso ou por uma coincidência, mas sim que há um Deus que está no controle. Mas perceba que aqui o texto não está dizendo que Deus tem a última palavra somente sobre os planos daqueles que lhe obedecem, não. O texto diz que o ser humano, justo ou ímpio, planeja e que sobre ambos Deus é soberano sobre esses planos. O ensino bíblico sobre a soberania de Deus revela que Deus é soberano sobre a vida de toda a humanidade e é Ele quem determina conforme os seus eternos decretos e para os seus próprios propósitos tudo o que acontece. Ou seja, nada acontece fora do domínio de Deus e tudo acontece para a sua própria glória. Por isso, planejar com Deus, ou seja, viver uma vida de obediência a Ele e àquilo que Ele quer para nós é e sempre será a melhor maneira de viver a vida. Desde que a humanidade, em Adão e Eva, desobedeceu a Deus, o ser humano procura ter sua própria autonomia em relação a tudo, inclusive em relação a Deus. Por isso, por conta do pecado que existe ainda na existência humana, geralmente os planos humanos serão regados pelo egoísmo, pela tentativa de se dar bem e por outros fatores que não procurarão a glória de Deus, quando a Bíblia ensina que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Inclusive o Novo Testamento vai dizer que se nós comermos ou bebermos, tudo isso, o simples ato de comer e beber, precisa ser feito para a glória de Deus. Mas o ser humano, levado então pelo seu egoísmo, pelo pecado que ainda existe na existência humana, ele procura se dar bem, se sobressair sobre os outros. Talvez você e eu conheçamos pessoas assim, como eu costumo dizer, tomara que eu e você não sejamos essas pessoas. Então, com tudo isso, o ser humano não vai procurar, em primeiro lugar e talvez nem em último, dar glória a Deus com aquilo que ele está fazendo. E quando eu falo dar glória a Deus, não é falar uma frase ou gritar glória a Deus, mas é glorificar a Deus, dar toda a honra daquilo que você está fazendo para quem de fato merece, que é Deus. O livro de Provérbios afirma também, no capítulo 16, 25, que há caminho que parece direito ao homem. Tem planos, projetos, pensamentos, ideias que o ser humano tem que, na cabeça humana, como diz o Provérbios 16, 25, parece direito. Parece que é daquele jeito mesmo que tem que acontecer as coisas. Mas o provérbio 16, 25 termina dizendo o seguinte: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Ou seja, nem sempre é aquilo que nós, falhos humanos, pecadores,
quando pensamos ou projetamos, nem sempre será o melhor caminho. Inclusive o provérbio, o versículo 25, perdão, diz que pode levar até a morte. Apesar da sua falibilidade e limitação, mesmo assim o ser humano, em sua essência, sem Deus, procurará sempre se autoafirmar e ter o controle da sua existência. Logo, planejará a vida sem a orientação e a submissão a Deus. E isso, infelizmente, e sempre, nunca dará certo. Planejar uma vida sem Deus nunca dará certo. Como diz o Provérbios 25, versículo 25, capítulo 16 também, pode dar até em morte. Com essa atitude, então, toda pessoa que não se submete a Deus e a sua palavra, por mais que humanamente esteja se dando bem, na verdade estará sendo rebelde por não reconhecer que Deus é quem governa e Deus é quem manda. Porém, aquele que compreende que Deus é um Deus misericordioso e que controla tudo, pois é o dono de tudo, submeterá seus planos debaixo da mão de Deus, por entender que Deus é quem deve ser honrado em tudo. Quando colocamos nossos planos diante de Deus, oramos pedindo a sua orientação e nos submetemos ao seu senhorio, com toda certeza não ficaremos frustrados. Eu não estou dizendo aqui que tudo dará certo conforme nós planejamos, mas que nós não seremos frustrados. Por quê? Porque aquela pessoa que coloca seus planos diante de Deus, ora pedindo orientação a Deus, submete-se à soberania de Deus em tudo, porque conhece a Deus, ela saberá que independentemente do que ela planejou, e talvez nem tenha saído conforme que foi planejado, Deus havia planejado na eternidade tudo. E essa pessoa sabe que Deus sempre tem o melhor para os seus filhos e filhas, mesmo que humanamente nós não entendamos como as coisas estão acontecendo. Por exemplo, planejamos nos exercitar, ter uma alimentação mais saudável, cuidarmos do nosso corpo como um templo do Espírito Santo, como a Bíblia ensina que o nosso corpo é. Essa é a vontade de Deus para o ser humano. Mas, um dia, ao fazermos exames, o médico diz que estamos acometidos de um câncer. Como entender isso? Como entender que isso é a vontade de Deus para a minha vida ou para a sua vida? A verdade é que possivelmente não entenderemos o porquê disso. Mas aquele que teme a Deus acabará compreendendo que Deus tem um para quê com essa situação, e não um porquê. E sempre será para que o nome dele seja exaltado. Por mais difícil que a situação seja, tudo será para exaltar o nome de Deus. Com esse exemplo, nós não estamos minimizando a gravidade do problema, nem que não adianta nos cuidarmos, mas sim afirmamos que Deus é quem conhece o dia de amanhã e que de fato somos muito falhos em nossos planos. Por isso, a necessidade de pedirmos sabedoria e orientação de Deus para planejarmos a vida. Desde o início da humanidade, em que nossos primeiros pais, Adão e Eva, planejaram ser deuses quando comeram do fruto proibido, percebemos que quando o ser humano foge da vontade de Deus, revelada em sua palavra, as coisas não dão certo. Deus havia falado, sua palavra estava sendo falada para Adão e Eva. Não comam de todas as árvores do jardim, mas dessa vocês não comerão. E eles acabam então comendo, com a promessa da serpente, de que eles seriam iguais a Deus, seriam deuses. Deus planejou para a humanidade uma vida de obediência a Ele. Foi isso que Ele falou para Adão e Eva, para eles obedecerem a Ele. Mas o que nós fizemos? Fomos lá, ludibriados por uma serpente, desobedecemos a Deus em rebeldia. No entanto, Deus, como sempre é, sendo misericordioso e tendo planejado tudo de forma perfeita, não foi pego de surpresa com essa desobediência. Deus planejou na eternidade, antes que tudo viesse a existir, a solução para esse plano humano mal sucedido. O plano da humanidade foi tentar ser Deus, mas a realidade é que Deus é o único Deus em todo o universo e Ele não divide sua glória com ninguém.
Deus havia planejado mostrar seu amor e derramar a sua graça para a humanidade por meio de Jesus, seu Filho. Jesus é o cumprimento do plano perfeito, o plano divino que não falha. Quando a humanidade planejou tentar ser autossuficiente, Deus, por meio de Jesus, escancarou a deficiência e falibilidade dos nossos planos e mostrou a sua soberania e controle sobre tudo. Por isso, submeter-se a Deus e a sua vontade dá capacidade para entendermos que tudo o que acontece, mesmo que nós tenhamos planejado, jamais estará fora do controle absoluto de Deus. Talvez muitas coisas em nossa caminhada pela vida, na minha vida, muitas coisas talvez acontecerão, já aconteceram assim, na sua também, fugirão do nosso controle, suposto controle que nós temos das coisas, né? Ou não compreenderemos. Mas se planejamos, vivemos e agimos através de Jesus, para a glória de Deus, podemos descansar que Deus sempre dará a melhor resposta e sempre terá o melhor resultado, a melhor direção, porque Ele sabe o caminho certo. Nós não. Jesus mesmo disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Planejar a vida com Deus é também ser consciente de que Ele tem a última palavra, pois Ele cuida do seu povo e sabe das necessidades que temos. Perceba que o nosso texto base, Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Jesus nos ensina a viver uma vida sem ansiedades patológicas, aquela ansiedade doentia, porque Ele diz que o Pai Celestial sabe do que seus filhos têm necessidade. Deus não deixará faltar nada na caminhada, e mesmo que em algum momento passemos alguma necessidade, isso faz parte do plano dele para nós. O texto diz que a resposta certa e a resposta certa dos lábios, não é errada, porque Deus não erra, vem do Senhor, Ele tem tudo planejado. Nós encontramos um momento na história do povo de Deus, o povo de Israel, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, depois você leia na sua Bíblia, você vai encontrar Deus relembrando ao povo de Israel que Ele mesmo permitiu que na saída do Egito, na caminhada depois que eles saíram do Egito, rumo à Terra Prometida, eles não comessem mais a comida que tinham no Egito. Que em um outro momento também da caminhada, eles começaram a reclamar com Deus e falaram até que a comida que Deus estava mandando para eles era pior do que aqueles pepinos, cebolas, alhos que eles comiam no Egito. E Deus relembra para eles, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Ele permitiu que eles não mais comessem aquela comida que eles tinham no Egito. E isso era para que eles aprendessem a depender dele e de sua palavra. Ou seja, eles, com a falta daqueles alimentos, aprenderiam a confiar no que Deus falou e também em seu sustento. Deus nos alimentou com maná diário. Porque Deus ele tinha um plano para aquele povo, como ele cumpriu na história. Um plano de levá-los para uma terra melhor do que uma terra de sofrimento e escravidão lá no Egito. Deus conhece todos os seres humanos por completo. É o nosso Criador. Aqueles que o temem, Ele tem relacionamento. E por ser assim, Ele tem um relacionamento de um bom pai para com seus filhos. E um bom pai sempre planeja coisas boas para os seus filhos. O povo de Israel no momento não estava entendendo por que eles não tinham mais aquelas comidas e estavam, segundo eles, comendo aquele maná vil. Chamaram o maná, o alimento que Deus dava diariamente para eles, de vil. Chegaram a esse ponto. Mas Deus, sendo o pai deles, como é o nosso pai, como é o pai do seu povo, ele tinha um plano eterno já para aquela situação. No momento talvez eles não tivessem compreendido, mas Deus depois mostrou para eles, pelo menos para uma parte deles, os mais jovens que entraram na Terra Prometida, de que o plano deles sempre é perfeito. Muitas vezes nós podemos pensar que o que planejamos deveria acontecer como queríamos, pelo menos é o que esperamos, Mas quando compreendemos que é Deus quem cuida das nossas vidas, confiamos que Ele dará o melhor fim. É bom lembrarmos o que o profeta Isaías disse com relação a Deus e seu cuidado para com os seus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Observando essas palavras, normalmente quando planejamos algo, planejamos através desses dois parâmetros, pensamentos e caminhos. Ou seja, refletimos, pensamos, ideamos, como a gente costuma dizer, para depois caminhar, agir e executar o que pensamos. Deus afirma que o que Ele planejou para nós e a forma como isso acontece é sempre perfeito. Na linguagem do profeta, é mais alto e melhor. Deus planejou nos salvar e através da morte de Jesus nos salvou. Esse foi o seu plano para o seu povo. Humanamente pensando, salvar através da morte de alguém é estranho, soa estranho, mas foi essa maneira como Deus planejou e cumpriu. Ele executou o seu plano perfeito, Jesus morrendo para nos salvar dos nossos pecados. A vida é cheia de incertezas, não é? Isso é comum em um mundo que foi afetado pela ação do pecado, o qual trouxe desarmonia entre a criação e o seu Criador. Mas o Criador não perdeu o controle da história. Há momentos na vida em que pensamos que o mundo e até mesmo as nossas vidas viraram de ponta cabeça. Mas todo aquele que tem uma vida com Deus tem um incentivo bíblico de se aquietar e observar Deus agindo. Há dias em que estamos bem, mas quem sabe em outros estaremos doentes. Planejamos coisas boas, como costumamos dizer, mas coisas ruins acontecem também com frequência. Hoje temos o que comer, amanhã talvez não tenhamos. Tiago, no Novo Testamento, ele afirma em sua carta que vós não sabeis o que sucederá amanhã. As pessoas costumam falar que a única certeza da vida é a morte. Mas para todo aquele que conhece a Deus e tem um relacionamento com Ele, sabe que não é assim. Pois, além da morte, tem a certeza de que há vida eterna na presença de Deus, a despeito do que aconteça. Pois a Bíblia ensina que Deus tem um propósito debaixo do sol para cada coisa. Ele sabe a hora certa, em que nossos planos tomarão ou não forma, mas da maneira que Ele determinou. Deus sabe o dia em que nascemos e o dia em que morreremos. Até isso Ele planejou. Então, é maravilhoso saber que Deus está interessado em nossos planos. Isso mostra que Ele quer que seus filhos e filhas confiem nele, planejem as suas vidas com Deus. Que possamos ser contados no número dos justos. E aí, você já é um justo? Ou a Bíblia poderia chamá-lo de ímpio? Que por termos sido justificados, então, em Jesus, diante de Deus, possamos ter a consciência de que Ele tem tudo planejado. Que usemos de sabedoria para agirmos no mundo como testemunhas do reino de Deus para a glória de Deus. Que façamos planos, mas que eles estejam em conformidade com a vontade de Deus. Façamos planos lembrando que Deus tem sempre a última palavra. Amém. Senhor, a Tua palavra nos ensina que para que nós sejamos bem-sucedidos, Deus, e esse bem-sucedido não através de um padrão humano, mas através da Tua perspectiva, nós devemos planejar a nossa vida com o Senhor. Submeter, Deus, a nossa vontade, submeter os nossos projetos, tudo aquilo que pensamos para nós, para os nossos familiares, debaixo, Deus, da Tua mão, sabendo que é o Senhor que tem controle total sobre todas as coisas e o Senhor que tem a última palavra sempre. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê essa sabedoria vinda do alto, para que nós possamos entender que a nossa vida deve ser planejada na Tua presença, que nós deixemos, Deus, de ser rebeldes contra o Senhor, que nós possamos nos submeter ao que a Tua palavra nos ensina, porque é o que o Senhor quer realmente nos dizer, Deus, e nos ensinar para a nossa vida, tanto, Deus, para a nossa vida aqui na terra, nesse momento, no momento presente, quanto, Deus, para o nosso futuro com o Senhor, no novo céu e numa nova terra. Abençoa-nos, nos dê sabedoria
e permita, Deus, que nós possamos viver todos os dias da nossa vida na Tua presença e sabedores, Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, Deus Filho, e a eterna compaixão e consolação do Espírito Santo, que é Deus, estejam sobre nós, povo do Senhor, espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.